Aleluia, Yahweh, Todo-Poderoso Pai que criou todo o céu e a terra. Mas quando se diz que Ele criou o céu, não fala quanto tempo demorou para poder criar a terra. Não fala o tempo que Ele começou a criar o planeta céu. Pois lá é um planeta, lá é um mundo. A gente fala céu referindo a esse espaço que a gente vê infinito para cima. Apenas isso, porque lá é um planeta no espaço, igual o planeta Terra. Mas quando ele fez esse céu, viveu lá, estabelecendo a sua justiça perfeita, milhões e milhões de anos, sabe lá quantos anos? E Lúcifer lá, ele decidiu estabelecer um reino. Ele queria modificar algumas coisas no céu, que ele não estava agradando. Mas o Pai fez o planeta céu, terra, criou ela da maneira como nós já conhecemos. Não está igual, porque os outros animais modificaram e tremendamente houve modificações gigantescas. Mas ele criou a terra e Lúcifer quis, então, estabelecer um reino. E o Pai disse, vai lá para a terra. Lá você vai fazer o que você quer, será? E ele decidiu a vir. Ele arredou muitos seres, conhecedores do bem e do mal à semelhança dele, e decidiram a vir para o planeta. Eles enredaram os seres jovens que não tinham o conhecimento do bem e do mal. Eles enganaram eles. E eles quiseram vir por vontades próprias. Em nome de Yahushua, o primogênito do Pai, que tinha criado eles. Yahweh seja exaltado, porque ele é aquele que tem 4 letras, Yahushua, Yahweh, o Pai, Yeshua, o Filho. Completa então 8 letras, que é a 8ª letra, apenas isso, pois a última letra representa uma. Shua. Em nome de Yahushua, Yahushua, tem que ser falado com as 4 letras do nome de Yahuwah. Quem não fala essa palavra da maneira correta não está no caminho da verdade, porque Yahuwah, são 4 letras. Yahuwah tem 2 Rzinhos no final que pouco aparece no som. Yahuwah. Shua. Pois no nome de Yahushua ele tem que ter de forma clara. Yahushua. Porque é assim que funciona o nome do Salvador do planeta, do primogênito do Pai. Aleluia, Yahuwah. Pois ele, Yahushua, saiu do seu planeta até céu determinado a resgatar os jovens que tinham sido seduzidos a vir e foram receber a condenação juntamente com Lúcifer e seus arredores, montões de seres conhecedores do bem e do mal, que eram determinados
a viver nas trevas. Eles foram lançados nas trevas. O Pai Celestial perdoou deles, mas eles quiseram vir. E os seres jovens o acompanharam e vieram no sofrimento, o qual Lúcifer estabeleceu. Perdoa, Pai. Louvado seja o nome de Yahweh, o Pai. Yahweh. Shua, o Filho. Assim, ó Pai amado, tu vieste, depois criou seu Filho, conforme diz no livro de Gênesis. Ele fez o seu Filho, a sua forma humana no planeta, para resgatar todos aqueles jovens que tinham corpos imortais e tinham o Espírito puro do Altíssimo. Eles estavam seduzidos a viver aqui. Então o Pai determinou a resgatar eles e enviou o seu primogênito, que era dono deles, era a criação deles. Mas eles estavam contaminados e não mais poderiam voltar com aqueles corpos imortais e corrompidos, conforme já estava corrompido. Pois eles estavam mexendo com a vida mortal aqui no planeta antes de Adão ser criado. Em nome de Yahushua isso aconteceu, em nome de Adão. Em nome do meu Pai, Yahweh, que reina para sempre, pois Ele é o dono de tudo. Então determinou ali, ó Pai amado. Aleluia. E veio resgatar o seu filho, criando um ser, representando Yahushua, o seu primogênito lá do céu. Criou seu corpo, soprou o Espírito puro dele. É criação dele lá, aqui foi criação do Pai também. Eu soprou sobre ele o Espírito e ele foi feito alma vivente, conforme diz nessas escrituras. Aquele Espírito era um Espírito puro. Se caso contaminasse por intermédio do corpo, o corpo queria sofrer as consequências. O corpo que haveria de morrer, conforme foi dito, a alma que pecar, esta morrerá. Assim o Adão foi criado e foi soprado sobre ele o Espírito puro. E assim veio as gerações de todos aqueles jovens seres infinitos e quiseram ser homens. Ao nascer a geração de Sete, vamos cortar aqui um pouco, pois o tempo de Caim já estava determinado nessa época. Mas vamos contar o tempo de Sete, o qual tempo que pertence a nós hoje. Pois aquele tempo de Sete já tinha corrupções no planeta muito grande. E aí então os seres entravam, as mulheres acharam lindas filhas de Adão e assim quiseram ser homens também. E assim entraram as mulheres e geraram filhos, a semelhança de Yahushua quando nasceu na Virgem Miriam. O ser celestial disse: o que de ti está gerado é do Espírito puro. Disse a Miriam. Adão não existiu mais, meu caro amigo. Pôs a terra, ele voltou. Mas o Espírito que o Pai deu aquela vida, viveu,
e reservado foi e nasceu no ventre de Miriam a semelhança daqueles seres que foram gerados a partir dos 7. 7 representa o nome dele, 7 tempos. O qual foi 7 tempos na geração de Caim. Foi 70 vezes 7 também na geração dos filhos de Caim. Mas 7 foi a geração a qual recebeu para gerar os que haveriam de se salvar, que haveriam de viver infinitamente. Os nomes deles estavam no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que nasceram de 7. Ali então, meu caro amigo, o Pai Celestial gerou, por intermédio de Adão, 7. E ali formou a geração antediluviana, qual eles entraram as mulheres e formaram gerações de seres mortais. Pois ao entrar na carne mortal, a qual eles estavam, eles se manifestaram as suas corrupções malignas de matar e guerrear. Por lá só tinha guerra, pois a finalidade deles era esta: fazer guerra e matar e destruir. Mas o Pai ali estava presente, sabendo o que estava fazendo, pois o espírito daqueles que morriam era guardado com o Pai. O espírito daqueles que viviam apenas 120 anos. O capítulo 6 de Gênesis fala que eles viviam 120 anos. E veio então depois o dilúvio e levou a todos. O que representa o dilúvio em nossos dias, meu caro amigo? Com a vinda de Yahushua, ou o espírito de Adão, o qual ele tinha perdido o seu corpo, não tinha corpo. Novamente o Altíssimo colocou aquele poder de Adão no ventre de Miriam, uma jovem que não tinha conhecido o marido ainda, mas estava em casamento. Aleluia, Yahweh, porque o Altíssimo é bom. Assim então, meu Pai amado, Yahweh, está me dando a inspiração para falar em nome de Yahushua, o qual derramou o seu Espírito após a sua morte e disse: ficar em Jerusalém, após ele ressuscitar depois dos 3 dias e 3 noites, pois cumpriu a palavra correta igual ele falou quando estava em vida. Ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites e apareceu aos seus seguidores, aos seus discípulos apóstolos. É isso que fala essa escritura, mas os seus seguidores apenas ficam assim, pois houve 12 mais 70 e muito mais outros que completou o número dos ministérios de Yahushua. 144 mil da geração de Abraão. Yahushua seja exaltado. Hoje completará os números dos 144 mil. E esses 144 mil, diz, a sua boca não achará engano algum. É os que vão encarnar ou estar transformados suas carnes e seus corpos para corpos imortais, porque a carne e o sangue comum não entra no reino de Yahuwah, mas sim o corpo transformado à imagem, eu quero que você entenda, a imagem sua, você tem que entregar a Yahushua, porque senão não haverá ressurreição para a vida feliz.
pela vida boa, qual haverá de ter aos seres que estão com os nomes no livro, ou entrarão no nome no livro da vida do Cordeiro. Porque aqueles que acreditam que Yahushua não veio em carne e nem voltou em carne, a imagem humana a qual ele agarrou aqui. Quando ele apareceu aos seus apóstolos, eles tinham as marcas nos seus pés e nas suas mãos e no seu lado. Yahu, Todo-Poderoso, está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 21 a 25. Lá está dizendo que o céu contém a Yahushua até aos tempos da restauração de todas as coisas. Capítulo 3, versículo 20 em diante. Você pode ler lá, meu caro amigo, porque é lá que está escrito sobre isso. É o Espírito puro do Altíssimo que vai te iluminar, pois o Espírito vem pelo ouvir a palavra de Yahushua. Pois o Espírito disse, Yahushua disse, as palavras que vos disse são Espírito e vida. Aleluia, Yahu, porque está no capítulo de João, do livro de São João. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letras, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Mas é assim que está, pois assim como o Pai ressuscitou os mortos, os vivificará, assim também o Filho. Pois o Filho é que vivificará os seus mortos. Em nome de Yahushua, é o qual haverá a ressurreição e a transformação. Vivifica assim também o Filho, vivifica aquele que eu quero. Aleluia, Yahu. Está no capítulo 5 de João, 21 em diante. E no 2 Coríntios 3, verso 6, você lê também: Yahu seja exaltado para sempre, e o Espírito é o que vivifica, está no livro de São João 6,63. Veja lá que o Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Estas são as palavras que o Espírito puro no dia de Pentecostes falou na boca dos apóstolos. Diz, fala o que o Espírito concede que seja falado, e assim então eles falavam e eles ouviam em seus idiomas, pois o poder estava nas palavras. As palavras de Yahushua que tinham falado desde a criação de Adão para cá. Esses 144 mil em sua boca não achou engano, porque foi irrepreensível diante de Yahu. Está no livro de Apocalipse. 144 mil. Pois em sua boca não achou engano algum, meu caro amigo, porque eles têm o Espírito puro do Altíssimo. Eu falo puro porque a Escritura está escrito que é santo. Esse santo foi aplicado às idolatrias, aos ídolos. Além disso, esse santo veio de Lúcifer, Satã, o qual Satã
é o qual colocou esse Espírito Santo na Trindade para criar mais ainda um ser. Esse Espírito puro é o poder do Altíssimo Yahweh, o qual entrou em Adão, o qual entrou no ventre de Miriam. E ali nasceu aquele filhinho, formou um corpo. Ele cresceu como homem e honrou a vida aqui no planeta de homem. Mas a presença do Altíssimo era o seu poder, o Espírito puro do Altíssimo. Pois todos nós, as criações do Pai Yahweh, aqueles seres que foram seduzidos por Lúcifer para vir para o planeta, todos eles estão na carne em nossos dias. E o Espírito é que está movendo eles a falar e a compreender esta palavra de Yahweh agora nesse final do 6º milênio, pois haverá transtornos no clima, haverá terremotos em vários lugares, como já está vendo, haverá muitas mortes, muitas enfermidades, haverá muitas coisas ruins, haverá fome, haverá afogamentos, haverá aterramentos de pessoas. Mas por quê? Porque estamos chegando ao final dos séculos. Eis que ficai em Jerusalém, disse Yahushua, até que do alto seja revestido de poder. E esse poder virá até os confins dos séculos, disse ele. E Yahushua seja exaltado. No dia de Pentecostes todos foram cheios do poder. Esse poder se estendeu até nós em nossos dias de hoje, meu caro amigo. Esse poder está para os que clamam em nome da verdade, em nome de Yahushua, o Rei dos Reis, que haverá de começar o milênio e ele transformará os seus escolhidos para reinarem no período milenar. Pois no capítulo 20 diz, viverão e reinarão com ele 1000 anos, pois Satã será preso simbolicamente, mas ele será colocado no seu devido lugar, pois ele se tornará um homem do pecado, como se tornou Caim no começo do milênio, no começo da vida desse planeta. Quem dominou foi Lúcifer, por intermédio do seu primogênito, Caim, o qual nasceu de Eva. Eva também morreu. E Caim era herdado o dia do nascimento de Adão. Pois passou a vida de Adão para ele e ele morreu. E Adão morreu por causa daqueles antediluvianos que haviam de morrer. Então ele teria que gerar um filho chamado Sete. E desse filho crescer a geração antediluviana. E ele então surgiu a morte. Ele viveu 930 anos e morreu. Mas Caim ficou reinando, que continua o seu domínio até hoje. Mas haverá então agora no milênio, ele será preso na face humana, no corpo humano mortal, ao qual está em nossos dias. Assim todos os seres serão encarnados, porque eles serão pela primeira vez e última.
pois eles estão no poder com as suas imagens horríveis, a qual a maldição, ele recebeu a maldição, a qual veio por intermédio da imagem dos animais, os quais eles torturavam e usavam os animais. A imagem a qual eles estão hoje é horrível, a imagem satânica. Eles estão lutando para pegar formas humanas no planeta. Os 3 espíritos imundos do livro do Apocalipse. No 6º flagelo. Yahweh seja exaltado. 3 espíritos imundos em formas de rãos estão espalhados. Ali fala 3 trilhões, né, de seres. Mas esses seres em forma de animais, os quais estão influenciando a humanidade a se corromper mais, e haverá as guerras. Reunir para as guerras o dia da batalha do Armagedon, a qual não vai acontecer, meu caro amigo. Pois a guerra do Armagedon entre o Messias após a sua vinda no depois do milênio, o reino que está preparado desde a fundação do mundo, é o reino milenar, o dia de descanso do Pai Altíssimo Yahweh, qual ele ungirá os seus ministros, 144.000, e eles reinarão no período do milênio. Reinarão e viverão infinitamente no período do milênio, estabelecendo, meu caro amigo, meu irmão, a justiça infinita, qual há de ser em nosso planeta. Pois Satã não tentará ninguém no período do milênio, porque ele se tornou homem e ele recebeu a condenação da morte. Só aparecerá depois do milênio terminar, meu caro amigo, com a forma humana. Todos os perdidos que aparecerão no final do milênio, conforme é dito no capítulo 20. Haverá então 2 grupos. Os que viveram no período do milênio, salvos, né? Claro, aprendendo e gerando mais salvação. Aqueles que eram julgados estavam lá. No final reinarão, pois ressuscitarão e reinarão os que tiver o nome no livro da vida do Cordeiro, no final do milênio. E os que não estiverem o nome no livro da vida será lançado junto com Lúcifer e todos os seus ministros, os falsos profetas, os falsos governantes, vão estar todos lá em forma humana, mas não cai a realidade deles. Depois que cair a realidade, é que eles serão lançados no abismo. Em nome de Yahushua, porque é o mestre Yahushua que aparecerá nas nuvens do céu, como se fosse, como o Pai de todas as nações, porque ele é o Pai de todas as nações, porque o Pai infinito o colocou, meu caro amigo, como o Rei das nações. Aleluia! Os 4 continentes eles estará reinando no período do milênio por intermédio dos seus escolhidos, meu caro amigo. Yahweh, o Pai, o lugar dele é no céu, não precisa sair de lá de nada. Mas o seu filho, houve um transtorno na vida dele, que só calmará depois que terminar o milênio. Yahushua seja exaltado para sempre, porque ele é bom. Ele reinará no período do milênio por 1000 anos. Diz aqui, e ouvimos outra voz
porquanto ele recebeu de Yahu Pai honra e louvor e resplendor, quando da magnífica honra lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Ouvimos esta voz dirigida do céu, e estando nós com ele no monte puro, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Tomou-a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso ser, em vossa mente, em vosso corpo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interesse, interpretação, não é de particular interpretação de homem, porque homem não entrarão nessa carne mortal, haverá a transformação do corpo mortal para o corpo imortal. Quem não precisa ser transformado para imortal são as legiões de demônios que foram remidos ou rendidos por Lúcifer, por Satã, pois ele ficará preso e morto com todas aquelas gerações, a qual aparecerá só quando terminar o milênio, meu caro amigo, pois todos os perdidos estarão do lado de lá, meu caro amigo, sem saber nem o que fazer. Mas o espírito é maligno, porque está em um corpo maligno. Mas os remidos, eles têm também uma força, a qual remirá, ao qual restaurará esse corpo mortal e retira todos os vestígios do mal, o qual é lançado naquele corpo antigo. Aleluia, Yahu, Todo-Poderoso. Esse corpo será limpo e purificado em nome de Yahushua, porque é assim que diz. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens puros de Yahu falaram, inspirados pelo Espírito puro do Altíssimo. Aleluia! Existem duas forças querendo usar a imagem humana. Aquela imagem Moisés, a qual Satã usou e fez ele pecar.